Olá, boa noite. Estão conseguindo me ouvir? Oi, oi. Tudo bem com vocês? Estão conseguindo me ouvir bem? Oi, oi. Tivemos alguns problemas técnicos aqui, mas acredito que já foram solucionados. Oi, oi. Estão conseguindo me ouvir? Tudo bem? Ok. Boa noite. Vamos iniciar, mais uma live e com um tema hoje bem interessante, É bem atual. E hoje a gente vai descobrir como a gente alivia a dor, ativando de forma natural a nossa cannabis. E claro que temos uma convidada muito especial, doutora Marina Barbosa, que sabe muito sobre esse assunto, tem muito para estar compartilhando com a gente, Aproveita para tirar as suas dúvidas, já vou abrir a caixinha de perguntas, já pode fazer sua pergunta, tá bom? Antes de convidar a doutora, gostaria de estar me apresentando, Para quem não me conhece, meu nome é Gisele Medeiros, eu sou enfermeira, sou especialista em gestão hospitalar, com foco em qualidade e segurança do paciente, e também sou intensivista, E eu gostaria de convidar a doutora Marina, e me conta de onde que vocês estão nos assistindo. Eu falo aqui de Goiânia e gostaria de saber de onde vocês estão nos assistindo hoje. Vou convidar a doutora aqui. Aproveita esse momento e já manda essa live para alguém que você queira compartilhar esse assunto, algum portador também de fibromialgia, algum conhecido, um colega de trabalho, amigo. São informações muito importantes que a gente gostaria de compartilhar com vocês e que vocês também compartilhem com as pessoas que necessitam dessas informações. Vamos convidar a doutora. Olha só, gente, que bacana! Temos gente de todo lugar. Alagoas, Recife, São Paulo, litoral de Santa Catarina, BH, Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos. Cruz das Almas, Bahia, Paraíba. Bacana. Vamos lá, doutora Marina. Aí. Doutora Marina Barbosa. Aqui. Doutora Marina, não estou conseguindo te enviar. Deixa eu tentar aqui novamente. Certo, vamos ver. Pessoal de Natal, sejam todos muito bem-vindos aqui com a gente. Vamos ver se agora deu certo. Doutora Marina, pronto. Tudo bem? Oi, Gisele. Tudo bem com você? Joia, e você? Então, Também, tá bom. também, gente, estou muito contente de estar aqui, né? Faz um tempo, estava com saudade desse encontro. Coisa boa. Gisele, achei o máximo, agora você está intermediando, que coisa maravilhosa. Vamos E tu é apresentar. de Goiânia também, né? Somos Goiana. Sim, quando que a gente vai encontrar para tomar um Pois cafezinho ao vivo, na hora, vamos. né? Vamos marcar, quero te conhecer pessoalmente, né? Engraçado, gente. Antes de eu começar, é muito interessante, né? O quanto que a gente conhece pessoas incríveis, assim, online, e às vezes a gente vai criando uma E intimidade, às vezes a correria é tão né? consegue, se encontrar, mas vamos marcar, vai dar certo. Vamos, vamos Não tem juntar a turma de certeza. Goiânia aqui. Tem uma turma boa de Goiânia aqui, né? Ai, que bom, eu É, vou adorar. Gente, vamos. estou muito contente de vocês estarem aqui, muito nessa parceria. Pois é um prazer, viu? Poder compartilhar e agradecemos muito pela disponibilidade, para estar compartilhando aqui com a gente essas informações tão relevantes, tão importantes,
que acaba que muitas das vezes as pessoas não conseguem ter esse alcance, né? E aqui a gente tem a oportunidade de estar levando essas informações para os nossos seguidores, né? E estar compartilhando com mais gente possível, né? E hoje é um assunto muito relevante. Inclusive, já vou pegar todas as dicas. Tem várias perguntinhas aqui já dos seguidores. Tem algumas sugestões aqui também, uns assuntos assim que a gente gostaria de aproveitar esse momento e tirar essas dúvidas. E fique à vontade para se Tá, apresentar antes da gente começar. tá, tá ótimo, gente. Então, é muito importante essa apresentação, até para não dar margem para perguntas que eu não tenho gabarito para responder. Então, só para vocês entenderem, né? A gente vai falar hoje dessa ativação, dessa cannabis interna, nossa, ou seja, nosso sistema fisiológico. E quero explicar, então, como que foi que eu cheguei, né, a estar trabalhando numa equipe com isso aqui em Goiânia, no Instituto de Medicina Orgânica. E tudo aconteceu através de uma paciente, né? Que inclusive ficou na dúvida se ela tinha o diagnóstico dela era de fibromialgia ou não. Então, antes, né, de eu entrar nessa área da terapia canabinoide, da cannabis medicinal, então, falar um pouco antes, né, eu tenho 2 graduações, eu sou fisioterapeuta e naturóloga, e muita gente acha que o naturólogo, ele é médico, então eu não sou médica, eu fiz uma faculdade de 4 anos e meio para estudar as práticas integrativas e complementares, e com isso também eu acabei me direcionando para a área da medicina chinesa, então eu sou acupunturista, e também me especializei no Albert Einstein em dor, fiquei um tempo em São Paulo, trabalhei em grandes centros com médicos, referência lá, aprendi bastante, né? E com isso eu desenvolvi a minha própria metodologia, que é integrar, né, combinar essas práticas integrativas num único atendimento, seja ele online ou seja presencial. Mas as pessoas que mudaram a minha vida foram as minhas pacientes fibromialgicas. Lá, bem no início, quando eu estava terminando a fisioterapia, a minha primeira paciente era fibromialgia. Então, ela não conseguia nem pegar o carro para se deslocar onde eu atendia. Eu ia atendê-la em casa e a vida dela mudou. E através dela eu falei, nossa, eu preciso estudar mais, que essas pessoas sofrem absurdamente. Ela era tão incapacitada que ela não conseguia dirigir 15 minutos para chegar no local onde eu estava. Acontece que ela emagreceu 15 quilos, ela hoje nada, porque eu estava lá em Floripa na época, então hoje ela faz nado, né? Então ela, como é que chama, gente, aquele pessoal que nada em mar aberto, ela consegue controlar as dores. Então, assim, a história dela foi incrível e a gente tem uma amizade hoje. Então, essas minhas pacientes que eu tô falando para vocês, elas se tornaram minhas amigas. Então, toda vez que eu vou para Floripa, a gente já agenda e aí ela sempre é atendida por mim também. E através dela, eu comecei profundamente a ver, porque ela falava, Marina, eu tentei tudo quanto é tipo de tratamento e contigo eu tô sem dor. Então, foi incrível, assim, ela estava anos sem namorar, então ela começou a virar namoradeira, aí ela emagreceu, ela não conseguia nem fazer direito de exercício, daqui a pouco ela estava com personal, e daqui a pouco ela emagreceu não sei quantos quilos, então a vida dela mudou radicalmente, iniciando o tratamento comigo. Eu falei, quantas pessoas estão assim? Comecei a pesquisar e vi que diversas pessoas estavam nesse quadro clínico. E aí, depois, passou-se anos, eu atendendo essa população, chegou até mim também uma pessoa com possível diagnóstico de fibromialgia com quadro severo, que 7 médicos falaram para ela, você não pode se exercitar, porque ela tinha diversas comorbidades, ela tanto era, né, aposentada por invalidez, tamanha o quadro clínico dela, com outras comorbidades associadas. E nesse mesmo período, ela começou a fazer o tratamento com um médico aqui chamado Dr. João Carlos Normanha, prescritor em cannabis medicinal. E ela ficava falando, vocês precisam trabalhar juntos, vocês precisam trabalhar juntos, vocês precisam se complementar. E eu fui, né, no primeiro simpósio que teve aqui em Goiânia, da Agape, sobre cannabis medicinal. E escutei as pessoas falando como que era essa questão da cannabis medicinal e não me vi enquadrada, gente. Por quê? E isso é o mais importante do que eu vou estar abordando aqui para vocês entenderem, porque isso vai fazer toda a diferença para você que ou faz uso ou que está pensando em fazer uso também, que está relacionado com esse sistema dentro de você
que é um sistema alucinógeno, é um sistema canábico. Quer você queira, quer você não queira, ele está funcionando. Mas você já se perguntou, como que eu vou estimular esse sistema? Como que eu posso controlar a minha dor através desse sistema? É só a cannabis medicinal? Não, não é. E foi exatamente o que esse médico, numa conversa, né, falou para mim, porque eu não me via dentro desse universo da cannabis medicinal, que para mim eram só médicos, só os prescritores, que hoje são os médicos e são, né, os odontólogos, os dentistas, que podem fazer essa prescrição. Então, entendam, se vocês estão pensando em perguntar de dosagem de cannabis, isso, aquilo, não é comigo, porque eu não prescrevo, eu não tenho autoridade, né, para poder estar fazendo isso. É contra a lei, inclusive, se eu estiver fazendo isso. Então, o que eu quero falar para vocês é que esse médico, o Dr. João Carlos Noronha, ele tinha na equipe dele já uma nutricionista, que é a doutora Andréa Barros. E falando que os pacientes tinham uma melhora com cannabis, pacientes com Alzheimer, Parkinson, fibromialgia, dor crônica, enxaqueca, ansiedade, depressão, outras doenças genéticas, autismo, tinham um tipo de melhora com a cannabis medicinal. Quando entrou a nutricionista, a melhora foi gigantesca, porque ele estudou e viu que tinha toda essa questão de uma modulação intestinal específica, até para ter a que a gente chama de pega da cannabis, para ela ter uma melhor absorção nesse corpo. Então, entrou essa nutricionista, que é a doutora Andréa Barros, né? Que ela é incrível. E aí, ela foi estudando cada vez mais a alimentação canábica, que hoje se titula Nutrição Canábica. Então, a gente já começa a ver que não é só sobre a cannabis. Nós temos, inclusive, a alimentação canábica, que é a mais adequada a esses pacientes que fazem uso de cannabis medicinal, porque às vezes você vai estar fazendo uso, mas não vai ter uma boa absorção, não vai ter, né, o efeito terapêutico que ela poderia ter. Até porque nós temos receptores lá no intestino e precisa-se o quê? Precisa-se realmente, então, ter todo esse processo de uma melhor absorção, né, no corpo, para receber, então, esse óleo ou de outras vias de administração. E com isso, esse médico, o doutor João Carlos Noronha, ele falou, né, o negócio, Marina, é que o que você faz, eu já estudei as evidências científicas, existe como você ativar essa cannabis interna, né, que é importantíssimo. Inclusive, eu vou até roubar a fala dele, porque ele fala assim, né, que a gente tem como se fosse um frasco de água. E esse frasco de água, gente, é como se fosse assim, a sua própria água que está lá dentro daquele frasco, a sua cannabis interna, e aí você vai pingando e ela vai se acabando, né? Ou seja, os teus endocannabinoides estão sendo produzidos tão pouco, então tu tem pouca água dentro desse pote e você começa a despejar mais água, que seria cannabis. Só que se aquela garrafa tá furada, vai vazar, não importa o tanto de cannabis que você tome, ela vai vazar. Ela nunca vai ser a potência máxima que poderia ter no teu corpo. E foi quando ele falou do exercício físico, que existiam estratégias, né, naturais, como os óleos essenciais, tudo que eu trabalhava que modulava esse sistema endocannabinoide. E aí foi o grande impacto. Eu falei, uau, como assim? Então quer dizer que a gente não precisa estudar só essa cannabis, a gente tem que estudar mais coisas. Foi quando eu fui fazer uma pesquisa nas bases de dados e eu percebi que realmente é muito mais profundo. É muito mais além. E aí é tudo que eu estudo, ou seja, eu estudo tudo quanto é a ação dentro do que eu tenho de recurso terapêutico, né, de ação não farmacológica, mas que modula, que vai melhorar a ação da cannabis, enfim. E são estratégias tanto que hoje a gente atende o Brasil inteiro, né? Então pode ser tanto em consultório quanto online. Hoje eu faço atendimentos para o Brasil até fora do Brasil. E aí o que eu quero explicar para vocês? Da mesma forma que a pessoa que está com Alzheimer, com Parkinson, com dor crônica, com ansiedade, com depressão, com outras comorbidades, né? Síndrome do intestino irritável, com enxaqueca, que faz uso da cannabis medicinal, essa mesma pessoa que está sendo acompanhada por um médico ou um prescritor, ela também está indo no fisioterapeuta, no fonoaudiólogo, ela está indo no nutricionista, no enfermeiro,
né? Ela está sendo acompanhada pelo educador físico, pelo fisioterapeuta, pelo naturólogo. E esses profissionais, será que eles sabem que eles modulam esse sistema endocannabinoide? Será que você aí está também sendo atendido por esses profissionais? Eles sabem o que eles estão fazendo para melhorar a potência da cannabis? Então, é exatamente isso que eu venho estudando, dando aula. Hoje eu sou coordenadora de curso na área da terapia canabinoide, sou cofundadora da Associação Curando Ivo, daqui de Goiânia, né? Trabalho com pesquisa nessa área, né? Dou aula sobre isso, dar essas estratégias não farmacológicas que a gente precisa falar. A gente precisa abordar isso, que o teu corpo é o principal produtor de cannabis interna. E que a cannabis, ela vem potencializando, inclusive no Instituto de Medicina Orgânica, existe até o desmame da cannabis. Muitas vezes o paciente, ele tá bem, e aí começa também, igual qualquer outra medicação, a fazer um desmame da medicação. Existem pessoas que, com fibromialgia, que ficaram no patamar bom com a cannabis e que elas vão desmamando. Mas não é simples, então eu entro com estratégias, né, aí que eu tenho para estar modulando esse sistema. Assim como vocês fazem uso de pregabalina, de ansiolíticos, né? Vocês, eu digo assim, né? As pessoas que têm a fibromialgia, é importante vocês entenderem que pode ter até o desmame da cannabis medicinal também, né? Se a pessoa chegar a começar a dar um estímulo para ela própria produzir aqueles, né, neurotransmissores, porque quando a gente fala da cannabis, ela só entra no teu corpo porque tu tem um sistema que reconhece essas moléculas, né, aí da cannabis medicinal. E se reconhece é porque você mesmo gera isso dentro do teu corpo, que é essa cannabis interna, que são os endocannabinoides. Então, se esses endocannabinoides estão fracos, falhos, deficientes ou em excesso, né, a modulação deles é muito importante, porque aí vai fazer com que vocês consigam, de alguma forma, voltar a produzir até de uma forma natural, né? E aí pode-se até reduzir, no caso da fibromialgia, que não é uma doença degenerativa, genética, no sentido de agravando. Então, é inclusive uma síndrome que consegue fazer o desmame da própria cannabis medicinal, mas é importante que tenha todo um suporte da parte do estilo de vida, sabe, Gisele? Igual eu sempre falo, né? O tratamento, ele é multiprofissional, né? Então, assim, a pessoa, é igual você falou, precisa do exercício físico, igual seus pacientes, né, conseguiram fazer, conseguiu ver a questão da alimentação, né? Então, assim, é um trabalho em equipe, né? E que o resultado, com certeza, vai ser. Tem que começar, né? Com certeza o resultado vai ser bom e assim a gente vai chegando. Agora a pergunta que não quer calar: como ativar os nossos cannabis? Uhum, exatamente. E aí, dentro dessas pesquisas, né, vocês vão ver que as pessoas que estão aí, né, falando sobre a cannabis medicinal vão falar assim, o exercício físico, o exercício aeróbico, né, estimula esses endocannabinoides. Mas, gente, quem com fibromialgia, com quadro severo, vai fazer um aeróbico já de cara? Isso é irreal. Isso não combina. Para a pessoa conseguir fazer um exercício aeróbico, ela já passou por um processo de reabilitação, né, de construção de tônus, né, ali de trofismo muscular, de reorganização musculoesquelética, né? E a gente sabe que isso às vezes vira uma utopia, estimula o sistema. Mas quando a gente fala de pessoas que estão em quadros graves, não é por aí. E eu fui estudar e chegando à conclusão de que você pensar em pegar um copo de água e tomar, você já está estimulando o teu sistema endocannabinoide. Então, você pensar, você fazer uma caminhada, o ciclo do movimento, do caminhar, né? Então, ritmado, já estimula esses endocannabinoides, né? Então, você trabalhar controle motor e equilíbrio, que é a parte da reabilitação da fisioterapia. Por isso que hoje eu digo que eu criei a fisioterapia canábica. Então, existe uma forma de reabilitar o teu sistema endocannabinoide,
né, de uma forma mais adequada, mais efetiva, que tu pode estar fazendo em paralelo, usando a cannabis medicinal. O quanto que é importante você saber quais são esses movimentos, como fazer esses movimentos, para você chegar ao ponto de, em algum momento, você sim fazer um exercício aeróbico, no tempo, na dose que você consegue fazer. Então, o exercício, ele é a bomba canábica do teu corpo. Mas não quer dizer que tu tem que sair correndo para liberar essa bomba canábica, porque só de você fazer um simples caminhar no teu dia a dia, você já está liberando os teus endocannabinoides. E além do exercício, a gente tem, por exemplo, recursos terapêuticos como a eletroacupuntura. Então, tudo nasceu na China. A própria cannabis, os primeiros relatos, quando a gente pensa nesses relatos falando, né, dos primeiros escritos, né, aí da farmacopeia, da farmacopeia chinesa, mostrando as fórmulas, né, o primeiro anestésico do mundo foi feito com a cannabis. E aí foi feito lá na China, né? Então, através do médico chamado Guatô. Então, assim, através desse médico lá na China foi que foi o primeiro anestésico, e ele já atuava de forma integrativa. Ele já utilizava da acupuntura, que hoje a gente tem evidência científica que estimula os endocannabinoides. A contenção da acupuntura, do processo inflamatório, do alívio da dor, está relacionada com a tua cannabis interna. É como se aquelas agulhinhas entrassem ali no teu corpo e falassem, opa, esse relaxamento, esse bem-estar, gente, é a vibe da cannabis, entendeu? Interna do teu corpo. Tá ali, ó, brotando, aquela sensação de bem-estar está relacionada. Aquela que muito se achava que estava relacionado só com as endorfinas. Quando você faz o teu exercício físico, as pessoas que são viciadas no exercício físico, elas são viciadas por mecanismo dessa cannabis interna. Esse rush, que é da corrida, por exemplo, está relacionado com o sistema da cannabis interna, né? Essa sensação de bem-estar. Então, a gente tem técnica do laser, né, de baixa intensidade, que estimula essa cannabis também, que é a luz que penetra, né, no nosso tecido do corpo, tecido biológico, que vai gerar ali também a produção dessa cannabis interna. A E a gente tem, massagem nossa, que funciona. a gente tem a massa, tem a questão da massagem, né? Bem interessante também falar da massagem. O toque é o que nos faz nos abrir, assim, das terapias que temos, né? O toque é o contato mais direto com o nosso corpo. Então, quando você se permite ser tocado por alguém por uma massagem, a gente estimula receptores, né, ali na nossa pele, que vai nos trazer essa sensação de bem-estar, uma bioquímica muito profunda. E dentro dessa bioquímica, a gente está falando dessa cannabis interna. Então, inclusive, muitos dos pacientes chegavam com a pomada para mim. Marina, como é que eu uso essa pomada? Né? Então, assim, o médico prescrevia, falava para passar em tais locais, mas como eu trabalho muito com a terapia manual, né, eu direcionava o paciente. A forma de manipulação, os pontos, como que pode estar utilizando, acrescentar óleos essenciais ou não, né? Como fazer para ter uma melhor permeabilidade dessa pomada da cannabis ali. E eu comecei a utilizar ela na parte da massagem, fui estudando e criei uma metodologia, né? Então, eu sou criadora da massagem canábica, específica não é porque ela tem a cannabis, né? Mas é porque a forma como ela é feita, ela não ativa, não é só porque entra a cannabis no corpo e a massagem canábica, não. Na verdade, é a forma como é manipulada essa massagem, até sem cannabis, ela vai ativar a sua cannabis interna. Agora, se somarmos a cannabis, né, aplicada como uma pomada na pele, junto com um mecanismo específico de mobilização do corpo, de ativar essa cannabis que é interna do nosso organismo, a gente tem uma explosão. E o que eu percebo com os pacientes que eu atendo com fibromialgia? Que essa massagem canábica, ela é capaz de tirar o paciente da crise. Tanto de uma crise por um mecanismo físico, ou seja, um estresse físico, uma queda, se exacerbou no exercício, se movimentou demais e deu o gatilho para a crise da dor, como também por questões psicoemocionais. Por exemplo, ela teve um estresse no trabalho, né, teve um desentendimento familiar, algum trauma emocional que desencadeou. Então, independente de
se é um mecanismo por alteração da integridade física do corpo, ou se é um mecanismo psicoemocional, a massagem canábica tira o paciente da crise e faz ele retornar para um quadro, né, de controle da dor. Isso é muito importante, porque muitos pacientes começam a tomar um monte de medicação, começa a não ter o controle da dor, começa a, né, ficar de cama por uma semana, fica, né, tem que parar o trabalho, fica incapacitado. Então, assim, ele sai rapidamente desse processo. É um dos principais motivos que eu percebo também fazer, além disso, fazer com que o paciente, quando ele recebe a massagem canábica, ele consegue mais facilmente se inserir no programa de exercício físico. Ai, muito bom. Então é bem interessante. E aí eu ensino as pessoas que têm a pomada da cannabis como que elas podem estar, por exemplo, à distância, utilizando dessa pomada. E é incrível, assim, o quanto que essa massagem canábica tem ajudado os pacientes. Por exemplo, muitos pacientes com fibromialgia também têm uma doença inflamatória associada, como, por exemplo, Sim. doenças autoimunes. E, assim, o controle do processo inflamatório é muito rápido com o uso da massagem canábica também. Excelente. Explica pra gente um pouquinho sobre a aromaterapia canábica, né? E como que ela pode ajudar as pessoas com fibromialgia. Ah, que legal. Outra questão que é bem interessante, né? Vocês devem estar escutando bastante falar da aromaterapia relacionada com a cannabis Uhum. medicinal, né? De toda essa correlação aí. Se não estão, é bem interessante que talvez vocês tenham escutado falar sobre os terpenos da cannabis medicinal. Através a cannabis, né? Então são vários componentes, né? Princípios Uhum. ativos que tem ali. Dentre os princípios ativos da cannabis, quando a gente fala da cannabis full espectro, tem, né? Todos os componentes ali. A gente encontra os terpenos, que é o que dá o cheiro. Então a gente deve ter por aí, né? Sentido aquele cheiro, aquele aroma característico. Isso advém dos terpenos. E esses terpenos, eles, para né, a cannabis, eles são o colorido da cannabis. É como se você olhasse para uma foto preto e branca. E essa mesma foto, ela se transforma numa foto colorida, com mais personalidade, mais identidade. A identidade de cada cepa de cannabis se dá pelos terpenos. Então, umas são mais ansiolíticas, outras são mais para neuroprotetoras, outras trabalham, são mais estimulantes, outras mais Uhum. sedativas. E essas características, esse colorido, se dá muito por essas substâncias são chamadas terpenos, que são substâncias aromáticas. E essas substâncias aromáticas, elas não são encontradas somente na cannabis, existem outras plantas medicinais aromáticas com cheirinhos que a gente encontra dentro do que a gente chama de óleos essenciais e que a gente pode combinar. A pessoa está fazendo uso da cannabis e a gente pode combinar óleos essenciais para potencializar aquilo que a gente quer. Muitas pessoas que fazem uso da cannabis medicinal podem ter efeitos adversos. Gente, a cannabis ela é maravilhosa, mas a gente precisa falar do outro lado, né? De um lado obscuro. Eu não sei se está sendo muito comentado, mas é importante ser comentado que a cannabis pode gerar letargia, um cansaço, fadiga, pode gerar também, muitas vezes, o contrário, insônia, né, alterações gastrointestinais, diversas coisas. Até você encontrar o fitocannabinoide, a dosagem adequada, tem um tempo. Por isso que é importante você ser acompanhado por um médico, é o que a gente faz no Instituto de Medicina Orgânica, né? Então, o doutor João Carlos Noronha, e a gente tem outros médicos dentro da equipe que fazem todo esse acompanhamento, né? Então, tem uma equipe de médicos ali que fica em acompanhamento até encontrar o fitocannabinoide adequado, a dosagem adequada. Só que durante esse processo, muitas vezes, entrar com esses óleos essenciais vai fazer o quê, pessoal? Vai fazer com que até o que precisa ser modulado da cannabis seja mais rapidamente. A dose efetiva seja encontrada de uma forma mais eficaz, mais rápida, ou até muitas vezes começa naturalmente um desmame de algumas medicações. Muitas vezes tem as pessoas que estão numa dependência química muito grande de algumas medicações, de ansiolíticos, de anticonvulsivantes, e aí a cannabis entra, o médico começa a reduzir a dose, e eu entro
com uma prescrição específica de óleos essenciais para ajudar nisso, porque às vezes o tempo seria mais prolongado, seria um processo um pouco mais sofrido, e entra com os óleos essenciais. Um exemplo é, por exemplo, uma paciente dentro do Instituto de Medicina Orgânica com enxaqueca, eu gosto, adoro dar esse exemplo, com enxaqueca. E aí, existe muitos médicos que prescrevem o que é um período de jejum da própria cannabis. Gente, só que o período de jejum de qualquer droga, de qualquer substância que você deixa de, né, fazer uso, é uma abstinência. Então, nesse período, ela ficava controlada com enxaqueca. Quando entrava no jejum, nossa, ela tinha fotofobia, caía de cama, náusea, vômitos, a dor intensificada. Então, eu entrei com estratégia, né, de prescrição específica para ela, de aromaterapia. Isso à distância, nem ela presencial, isso à distância. Ela, nesse período, começou a controlar, sabe o que aconteceu com ela? Ela nem o uso da cannabis mais está fazendo. Entende? Então, assim, existe também para algumas pessoas a questão do desmame. Não necessariamente você vai ter que fazer uso para o resto da vida. Quando você se preenche, aquela garrafa ela para de vazar, entende? Então, aquele paciente ele voltou ao estado natural da produção canábica dele, interna. Então, é isso que a gente faz dentro do Instituto de Medicina Orgânica. É por isso que a gente auxilia os saberes da nutrição, do acompanhamento do médico, da médica, da equipe de médico que nós temos lá, o meu acompanhamento, né? Então, o quanto que as pessoas estão resgatando as suas vidas. A gente sabe que tem pessoas que vão ter para o resto de suas vidas, porque são casos crônicos, degenerativos, severos, que vão precisar fazer uso para o resto de suas vidas. Mas a fibromialgia é uma classe, uma síndrome, que pode sim utilizar por um tempo, né, fazer o desmame. Então, ou às vezes até faz uso da cannabis, nem mais por causa da dor, por outras comorbidades. Então, a gente tem paciente lá que já não tem mais dor, mas usa cannabis por outras questões, né? Não relacionado com a dor daquele paciente, porque aquilo ali já entrou no processo muito legal. Utilizo dos óleos essenciais dessas outras plantinhas para manter uma dose bem baixa da cannabis, porque você não sabe daqui 10, 20 anos como que vai ser o uso dessas pessoas que vão fazer uso prolongado da cannabis, né? A gente não tem, é tudo muito novo. A gente sabe que o maconheiro crônico, que existem as pesquisas que mostram que eles ficam com apatia, estado amotivacional, letargia. Será que isso vai acontecer? Então, assim, quando começa a dar algum indício nesse sentido, entra com as estratégias dos óleos essenciais. E muitas vezes os óleos essenciais se bastam. Lembra que eu falei que essa comunicação de eu iniciar com a terapia canabinoide foi através de uma paciente? Essa paciente foi uma paciente que, inclusive, ela não conseguia fazer uso da cannabis, porque tinha frutose na cannabis e ela é intolerante severa, então ela tinha muita diarreia. Mas com o meu tratamento, ela conseguiu se movimentar mesmo contra 7 meses. Dizia para ela não se movimentar, porque ela tinha lesões severas e que ela, e com isso, ela estava pré-diabética e hipertensa. Então, eu consegui colocar ela no programa de exercício físico, qual ela deu conta de fazer. E ela não conseguia fazer uso da cannabis, mas ela conseguia fazer uso, né, das estratégias que eu passei para ela. Então, cada caso, gente, é um caso. Tem pessoas que não vão se adaptar à cannabis. E aí nós temos estratégias da nutrição e as minhas estratégias lá dentro do Instituto de Medicina Orgânica. A gente tem a questão de pacientes que vão passar por um desmame dessa medicação. Tem pacientes que vão ficar com uma baixa dose. Mas se você quer ficar com uma baixa dose, fazer o desmame da medicação, você precisa ter um acompanhamento multidisciplinar, né? Você precisa resgatar a sua saúde. Você precisa olhar para a verdade que é a busca pela saúde, né? Então, assim, ser verdadeiro consigo mesmo, olhar para o teu estilo de vida que você está tendo e ver qual é a forma que você pode, né? Tá trazendo, resgatando aí a sua saúde. Certo. Tem aqui algumas perguntinhas, mas foram respondidas, você explicou muito bem, né? Como que começou a pesquisa e tal. E eu vi que tem algumas pessoas que ficaram em dúvidas, na verdade estão perguntando, como que ativa a cannabis interna? Tem várias pessoas Ótimo. estão fazendo a mesma pergunta. Eu gostaria que você explicasse para a gente como que isso é possível. De uma forma bem objetiva. Se movimentar. Nosso corpo foi feito para se movimentar.
Quando o nosso corpo se movimenta, quanto mais ativo, e pode ser coisas do dia a dia, mesmo que você não consiga fazer uma prática de exercício físico, mas você é ativa, você está produzindo a sua cannabis interna. Quando você faz uma eletroacupuntura, você está ativando a sua cannabis interna. Quando você come alimentos específicos, né? Então você tem uma dieta canábica, você está melhorando a produção da sua cannabis interna. Quando você controla o seu estresse, esse próprio controle do estresse é porque você está ativando a sua cannabis interna. Quando você se programa para fazer uma higiene do sono e você adquire um sono restaurador e começa a melhorar aos poucos o seu sono, você está ativando a sua cannabis interna. Então, quando você faz uso de óleos essenciais específicos, como copaíba, cedro, né? Quando você usa do ylang-ylang, da priprió, quando você usa certos tipos de óleos essenciais específicos, você ativa a sua cannabis interna. A sensação de bem-estar quando você faz uma aromaterapia vem dessa ativação da sua cannabis interna. Quando você faz uma massagem, quando você faz, inclusive, técnicas de osteopatia, como manipulações, aquelas manipulações, né, você está ativando a sua cannabis, aquela sensação de bem-estar está relacionado com a ativação da sua cannabis interna. Então, tudo isso faz com que você produza uma maior quantidade, tá, dessa cannabis que está, muitas vezes, deficiente. Então, você faz uso da cannabis? Bacana. E resumindo, gente, é estilo de vida. Tá percebendo que tudo que eu falei para você está relacionado a dormir bem, fazer exercício físico, cuidar da sua saúde mental. O que é isso? Nada mais, nada menos do que um estilo de vida canábico. Nada mais, nada menos do que você mesmo assumir a responsabilidade de buscar a sua saúde. Então, isso é ativar a sua cannabis interna. Mas tudo que eu falei, todo mundo já fala sobre isso, Marina. Eu já sei que tem que ser feito isso. A questão é que o meu trabalho é te mostrar a forma adequada de fazer. Qual é a melhor forma e que você vai conseguir. Esses são os meus estudos, né? Então, como que você vai dormir melhor, a forma de você fazer o exercício da forma adequada, a forma de você fazer automassagem. Gente, você fazer automassagem, você estimula a sua cannabis interna. Tem estudos que mostram pontos específicos. Tem um ponto aqui, inclusive, ó, do punho, 3 dedos abaixo do punho, bem esse ponto aqui, ó, chama PC6. Ele é um ponto muito de regulação hormonal da parte feminina, principalmente de TPM, que as, né, mulheres sentem demais esse processo, né? Esse ponto, gente, ele é um ponto de conexão com a nossa chave mestra que está no nosso coração, que guarda as nossas emoções. Então, ele conecta direto com o meridiano, né, do coração, por exemplo. Então, estimulem com a pomada da cannabis esse ponto. 1 minuto. Olha que legal. Vocês estão estimulando a cannabis interna de vocês. Muito bom. Excelente. Deixa eu ver, anotei mais uma perguntinha aqui. Existem outras formas naturais de ativar o sistema endocannabinoide, doutora? Existe alguma outra forma? Apesar que já falamos todas, né? Massagem, a aromaterapia. Um outro que eu não comentei é um estudo que mostra aquela prática que chama Win-Off, que é você se... Porque assim, tudo... Olha que interessante. E é como a pessoa com fibromialgia, a gente tem que expor lentamente o corpo, lentamente ao estresse. Quanto mais resistente ao estresse você fica, estresse o quê? Colocar, se expor um pouquinho no frio, depois se aconchegar, tomando banho um pouquinho mais geladinho e depois aquecendo, trabalhar a sua saúde mental para você conseguir se expor ao estresse e aí, ao mesmo tempo, você não, né, ativar gatilhos, você ficar resiliente aos mecanismos de estresse. Isso é autoconhecimento. Quanto mais você conhece seu corpo, mais você vai conseguir se controlar ao estresse. O exercício físico por si só, ele é um estresse benéfico. Então, pouco de estresse
essa vida acomodada fez com que a gente Uhum. não fosse resiliente ao estresse. Então, o paciente, a pessoa, né, que convive com a fibromialgia, o portador de fibromialgia, muitas vezes ele vai ficando quietinho, qualquer Uhum. estímulo de luz, som, frio, calor excessivo, né? Um pouco mais de exercício já é demais, mas quando ele está sendo acompanhado, e naturalmente eu vou expondo o paciente a esses estresses, vai fazendo com que o paciente fique mais forte. Por quê? O sistema endocannabinoide, essa nossa cannabis interna, entendam que ela está no nosso corpo com um único objetivo: manter a segurança do corpo, para que o corpo sobreviva bem aos mecanismos de estresse. O sistema imunológico não está bem, a cannabis interna vai atuar ali para regularizar. Se tu tá Uhum. nervoso, o sistema nervoso, a cannabis vai lá no sistema nervoso para tentar manter a segurança e a estabilização do sistema nervoso para tu não surtar. E aí o corpo, o sistema endocannabinoide vem para você não perder muito das tuas calorias, da tua energia. Tu imagina tu fazer exercício e continuar perdendo né? Aí, metabolismo, continuar igual você está Sim. fazendo exercício. O sistema endocannabinoide vai lá, para tudo, vamos reservar energia. Ele tá só para preservação, né, do ser humano. E quando você se expõe, aí a pesquisa mostra qual é o outro, né? Vamos voltar para a tua Uhum. pergunta. Qual é o que pode ser feito? Tomar um pouquinho de banho gelado, você se expor ao frio e fazer respiração diafragmática, o estudo mostra que você está ativando esse sistema endocannabinoide. Uhum. Gente, não tenham medo de ser um pouquinho resiliente. Há um pouco de frio, volta, se aquece. Há algo que a pessoa falou que te machucou, elabora isso, torne a sua mente mais forte, o sistema, a sua cannabis interna está sendo estimulada. Por quê? Se você não faz isso, você fica amotivacional, você fica assim, prostrado. Você não tem vontade de viver mais. Verdade. Você não tem mais vontade de fazer mais nada. E isso é um sistema endocannabinoide falho, é a sua cannabis interna que está totalmente falha. Então, os aromas, os óleos essenciais vêm para te dar motivação, trabalha nesse sistema endocannabinoide, ativa a tua cannabis interna para te dar motivação, até para tu ser mais forte e resiliente aos períodos de estresse. Um pouco de estresse faz bem. Então, não fique incomodado com estresse. Entenda, elabore, por isso que eu tenho técnicas com os meus pacientes para elaboração psicoemocional. Porque vocês têm que Verdade. entender que o estresse nunca vai sumir da vida de vocês. O que acontece é que vocês podem ser mais resilientes aos processos de estresse. Vocês podem lidar com as dificuldades de uma forma diferente, né? Uma elaboração diferente. Isso faz com que vocês produzam esses endocannabinoides, essa cannabis interna, através da mente, de uma resiliência. Uhum. Excelente, muito bom. São coisas simples, né? E que a gente tem que se É, esforçar para fazer. Até mesmo quem não tem dor crônica, igual às vezes uma enxaqueca, igual você mesmo deu exemplo, né? Pode estar ativando sim, né? Esses exato. cannabis. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, Marina? Eu fiz uma lista aqui de perguntas, mas você foi Tá ótimo. respondendo sem eu mesma fazer. Que, Né? como Que bom. estimular, quais são Uhum. Que as formas ótimo. que existe, você já explicou. E aí eu gostaria de saber se tem mais alguma coisa que você queira acrescentar. O pessoal fez várias perguntas também, mas você já respondeu Uhum. elas. Uhum. Quer falar Uhum. mais alguma É, coisa? como eu acho que o que a gente preza dentro do Instituto de Medicina Orgânica, que é também a minha visão, é muito relacionado com você estar aberto para a sua verdade. E qual é a verdade? É olhar e dizer: eu sinto dor, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Eu percebi que sozinha eu não dou conta. Então, eu preciso muitas vezes de estar com alguém me guiando. E eu até estava falando com uma seguidora de vocês antes aqui, de que não é simplesmente, você tem que fazer isso, você tem que cuidar do seu estresse, você tem que fazer uma higiene de sono, você tem que usar a massagem, a Uhum, eletroacupuntura ou os óleos essenciais. Não, é a forma como você coloca isso na sua rotina. É pegar essas peças e encaixar de uma forma que dá certo
para você. Então, não porque tal prática dá certo, tal prática integrativa, os olhos, é o que é o ideal para você. Gente, busquem pessoas que estão estudando sobre isso. Muitas vezes tem que dizer, você tem que aceitar. E eu passei por isso, gente. Tudo que eu falo para os meus pacientes fazer é muito do que eu também faço comigo. Por mais que eu não tenha uma dor crônica, nada disso, eu tenho limitações como todo ser humano. O paciente com dor crônica ou não. Que é você entender que muitas vezes você precisa dizer, eu não dou conta, mas eu quero, e eu estou aberto para a verdade. E a verdade muitas vezes dói, porque a verdade é muitas vezes você que deixou de olhar para conteúdos seus e olhou para os afazeres, olhou para a demanda que tinha, para o externo, e que a verdade está dentro. Então, assim, quanto mais você está aberto para se conhecer, para se dar amor, para aceitar suas limitações, e inclusive tenho pacientes que falam para mim assim, eu não quero, eu não aceito a dor, eu não aceito, eu não quero, eu sou forte. Gente, vamos ser sinceros, você não precisa ser forte o tempo inteiro. Seja verdadeiro com você. A verdade vos libertará, gente. Quando você fala que você tem sua vulnerabilidade, você não está querendo dizer que você não tem uma força interna. Você não precisa ser forte, mas você tem a força dentro de você. E a força está em você mostrar também que muitas vezes você tem a sua vulnerabilidade, tem que olhar para certas coisas que dói, que machucam, mas que esse é o processo da cura. Quanto mais você esconder, vai acontecer com uma paciente minha que engordou 8, chegou para mim e falou: Marina, engordei 8 quilos. Nossa, você engordou 8 quilos? O que você estava fazendo que você não tirou um tempo para se olhar? E pessoa baixinha, 8 quilos é bastante. E aí ela olhou para a balança e chorou. Mas aonde você estava? Negando a dor, negando todo o sofrimento, querendo dizer que estava tudo bem. E muitas vezes não tá tudo bem, gente. E busquem. E a outra coisa muitas vezes quando vocês se abrem para o processo terapêutico, vai vir as pessoas certas, os médicos, os profissionais da saúde adequados para ajudar vocês. Então, sintam no coração de vocês se a cannabis é algo que toca, se esse tipo de tratamento é algo que vocês têm vontade de se experienciar, sabe? A condução, ela é muito divina. Então, se abrir para esse processo, ele é um processo que requer um voltar para dentro de si, né? Porque as plantas, a cannabis, a lavanda, o capim-limão, né? Nossa, gente, os cítricos, o limão, hortelã-pimenta. Gente, essas plantas, elas morrem para nos dar a vida. Quando elas saem do mecanismo vivo delas, e nós, seres humanos, fazemos a extração e utilizamos de forma terapêutica, ali tem uma vibração. Então, essas plantinhas, elas morrem para nos dar a vida. Ela não está dando só os princípios ativos, ela está dando a sabedoria dela. Então, cada planta, e a cannabis, ela é tão profunda e tem que ser usada com tanta sabedoria que você também não vai chegar e ter uma concepção de usar igual uma pregabalina, né? De altas doses, é só isso, a minha vida continua igual, né? Então, meu estilo de vida é igual, trabalho, né, 12 horas, eu não cuido do meu estresse, eu nem sei o que eu penso ao longo do dia, mas eu quero na tora usar assim, ó, altas doses, tá tudo certo. Não tá, vai ser prejudicial. Então, se você conseguir unir, sabe, fazer esse tratamento integrativo, você resgata a sua saúde, né? Você passa a não ser refém da dor, mas você passa a ter o controle verdadeiro. É isso, gente. Exatamente. Gratidão aí, Isso aí. Gisele, né, por estar conduzindo essa live. Estou muito feliz de estar com todos vocês, mesmo. Nós que E agradecemos, viu? Foi muito bom, muito bom. Foi essa fala final, é isso, né? Eu acho que era isso, além de todas essas informações que você passou no decorrer da live, é isso a mensagem que a gente deixa para os nossos seguidores, né? E muito obrigada mesmo, qualquer tá? dúvida, gente, e qualquer dúvida, podem mandar mensagem no direct. Se vocês quiserem saber sobre como funciona o tratamento, tá? Me mandem ali mensagem, eu estou à disposição.
É Certinho. E isso. já vamos deixar a nossa live salva. Vamos colocar também o seu Instagram para as pessoas, né, aproveitar que você se colocou à disposição, né? Pessoal, vamos deixar aqui para vocês entrarem em contato, marcar também a consulta de vocês e aproveita. E um grande abraço. Obrigada, viu, Marina? Obrigadão mesmo. E depois vamos Obrigada, marcar o nosso café. Gisele. Tá bom? Super, vamos Tá? sim. Joia, Tchau, beijo, um pessoal. Obrigada. abraço. Pessoal, obrigada, viu? Vocês que nos acompanham aqui todo esse tempo. Vou deixar salva a live. Quero agradecer mais uma vez os administradores, né, desse Instagram. Muito obrigado por essa oportunidade. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.